Primeiro, cara, queria falar contigo aqui eu troquei uma ideia aqui no início da semana com o Daniel Lopes e tal, pra falar sobre o que estava acontecendo lá. Ele tem sempre uma perspectiva, assim, um pouco mais... não vou dizer subversiva, mas uma perspectiva diferente do que sai nas manchetes e tudo mais, né? Mas essa guerra, ela, apesar de estar acontecendo lá do outro lado do planeta, ela tem efeitos na vida de todo mundo, né? Ou terá efeitos na vida de todo mundo, especialmente porque eu ouvi na rádio hoje aí que o Trump tá decidindo ali se ele entra, se ele não entra nessa guerra, e ele entrando nessa guerra aí meio que... Bom, a gente começa a ter uma escalada aí muito mais sinistra, né? A princípio, uma entrada dos Estados Unidos ali meio que seria para resolver e destruir a última usina nuclear do Irã, que é uma que fica subterrânea, né? E só os Estados Unidos têm a bomba necessária para atingir esse lugar. Mais uma entrada dos Estados Unidos aí, eu suponho que os aliados do Irã, e assim, talvez o mais notável seja o Paquistão com bomba atômica, entraria também nessa bagunça aí, né? E tá tudo esquisito. O governo brasileiro já tá falando, se você tava com a viagem planejada pro Oriente Médio aí durante os próximos dias, remarca, não vai. Tudo mais, isso aí parece, inclusive, um pouco óbvio. Mas como é que tu enxerga isso que tá acontecendo, cara? Eu tive em Israel em janeiro desse ano, né? Justamente no momento da fase de negociação dos reféns, né? Da troca dos reféns ali da faixa de Gaza. E inclusive a gente viu, né? O pessoal voltando, né? E tive há 2 anos, né? Em Israel também. Essa viagem mais recente teve mais essa perspectiva da negociação e da guerra com o Hamas. Mas a anterior... deu para ter uma visão geral em relação ao histórico de conflitos, né? Do Estado de Israel com países vizinhos, e hoje acho que o único que mantém a hostilidade maior, né? Que é de fato um país, né? E não, o Hamas não é um país, né? O Hezbollah não é um país, mas o único país que mantém essa hostilidade em relação ao Estado de Israel é o Irã, né? É porque o Irã mantém essa guerra com Israel lá por procuração, de certa forma, né? Que eles financiam esses grupos, não é isso? Isso, exato. Principalmente o Hezbollah, os rebeldes no Iêmen. Mas, da minha perspectiva... Aliás, o Brasil tem uma participação, né, nessa história do enriquecimento de urânio. Porque lá em 2009, 2010... o Obama chamou o Lula e chamou o Brasil e a Turquia, né, para fazer a negociação do acordo nuclear com o Irã, né? E o acordo era o Irã mandar tantas toneladas ali para ser enriquecido na Turquia, então ele não teria o controle total dentro do próprio território para de fato utilizar, né, o urânio para fazer a bomba atômica e para os fins médicos e de energia nuclear, que é o que eles estavam dando a desculpa, né? Aí chamou o Lula para fazer a negociação, saiu o acordo nuclear do Irã, mas logo depois que foi fechado o acordo, mesmo tendo sido o próprio Obama que tivesse chamado o Lula para fazer essa negociação, na hora ele falou, olha, esse acordo ficou uma merda, né? Porque não tem nenhuma garantia de que a gente vai saber exatamente o quanto o Irã vai estar enriquecendo urânio, o quanto de urânio que o Irã tem. A gente só sabe que ele está mandando uma parte para a Turquia, que a Turquia está enriquecendo, que vai devolver para ele. Agora, enriquecer 20%, acho. Agora, a gente não tem nenhuma garantia de que eles não vão, né, extrapolar, esconder o jogo e etc. E o que aconteceu é que há muito tempo já os serviços de inteligência dos países sabem que o Irã... Não só de Israel. Dos países. Né, da Europa, dos Estados Unidos, sabe que o Irã ultrapassou, né, os níveis acordados, né? Tanto que várias sanções foram impostas ao Irã e o próprio Irã, na prática, né, admite, porque ele fala, olha, se vocês derrubarem essas sanções, a gente pode negociar o nível de enriquecimento aqui, né? Ou seja, ele próprio admite que passou do ponto que foi acordado inicialmente. Então, aconteceu o que justamente os Estados Unidos e os países europeus alertaram no momento em que o acordo foi fechado pela Turquia e pelo Brasil. Olha, eles vão esconder o jogo, vão enriquecer urânio para além do que está sendo acordado, e o acordo não vai servir para nada. Vai só beneficiar o Irã, que vai segurar um pouco as sanções até o momento que ficar escancarado que eles estão descumprindo o acordo. Descumpriram o acordo e, abertamente, né, o Irã disse que a bomba atômica é para destruir o Estado de Israel, né? Isso tem vídeos de discursos falando, olha, vamos enriquecer urânio, vamos ter bomba atômica, e o pessoal falando morte a Israel, né, em coro, né? E aí a preocupação de Israel era justamente essa. Primeiro, na primeira viagem que eu fiz, né, a preocupação do governo israelense
era lutar uma guerra em duas frentes, né? Nas duas fronteiras, a fronteira sul e na fronteira norte. Com o Hezbollah ao mesmo tempo que com o Hamas. Esse medo se concretizou, né? Acabou acontecendo de fato deles enfrentarem nas duas frentes, mas conseguiram vencer, né, essa guerra. E aí o outro medo era justamente de ter uma bomba atômica vindo do Irã, né? Porque Israel possui, né, é conhecido por ter um dos melhores sistemas, né, antimíssil do mundo. Tem o sistema de mísseis de curto alcance lá para se defender principalmente ali da faixa de Gaza, ali do Líbano, que é o Domo de Ferro, né, que é conhecido. Tem o Stiling de Davi. Esse eu não conheço. O Stiling de Davi é o sistema antimíssil de médio alcance. Ah, tá. Pra mim era tudo Iron Dome. Não, o Iron Dome é só para mísseis de curto alcance, foguetes, né? Para se proteger mesmo ali na região. Aí tem o Stiling de Davi e tem o Arrow, que é o sistema de longo alcance, né? Mas, claro que tem limitações, né, em relação a mísseis de cruzeiro, que eles não têm toda essa capacidade de segurar tudo. Tanto que, né, Israel foi atingido até, salvo engano, hoje ou ontem, um hospital, que aí o Estado de Israel falou que, enfim, tinha ultrapassado de todos os limites ali o ataque do Irã. Mas, enfim, todo esse conflito começa agora porque Israel falou, olha, chegou num ponto em que eles estão prestes a ter a bomba atômica. E se eles tiverem a bomba atômica, eles vão lançar aqui. Né? E aí não tem sistema de antimíssil que a gente consiga garantir a segurança da existência do nosso Estado. E aí eles fizeram esse ataque. Teve a reunião do G7 agora, que inclusive o Lula passou várias vergonhas em sequência, não sei se você acompanhou. Me conta. A primeira vergonha foi o G7, né? São as 7 maiores economias do mundo. O Lula, o Brasil não está entre as 7 maiores economias do mundo, mas o Lula participou, falou, e a primeira coisa que ele falou é que o G7 não deveria existir. Então, velho, ele já é de um país que não faz parte do G7, ele foi lá falar, teve a oportunidade de falar, falou no sentido contrário do que os países europeus, do que os Estados Unidos, do que o Canadá se posicionaram, né, de falar, olha, o responsável pela tensão no Oriente Médio não é Israel, é o Irã. É o Irã que ultrapassou, que descumpriu o acordo, é o Irã que financia movimentos terroristas. O Estado de Israel, até acho que foi o primeiro-ministro da Alemanha que falou, na verdade está fazendo um serviço sujo para proteger inclusive nós aqui da Europa, porque o Irã é uma ameaça pra gente também. Mas não é verdade que Israel avança além do próprio território para colonizar lugares, especialmente no norte? Não, porque, vamos lá, o território, quando foi criado, né, foi recriado, né, o Estado de Israel ali na Convenção da ONU, que inclusive foi presidida por um brasileiro, lá Oswaldo Aranha, era um território menor do que o que Israel ocupa agora. Mas por que houve a expansão do Estado de Israel? Porque todos os países muçulmanos em volta, né, invadiram o Estado de Israel, declararam a guerra ao Estado de Israel, e Israel venceu, né? Venceu, e aí nessa vitória ele tomou parte ali de Jerusalém, que antes pela convenção da ONU lá era para ser um território internacional. Essa é aquela guerra do final dos anos 60? E aí eu acho que é a Guerra dos 6 Dias, salvo engano. Tá. Se eu não estiver falando besteira, acho que é a Guerra dos 6 Dias. Tá. E aí o Estado, inclusive, por exemplo, o território de Gaza, né? Israel ocupou Gaza, né? Porque era um território do Egito, né? Ocupou Gaza e desocupou unilateralmente, sem fazer nenhum acordo, só como um sinal de boa-fé. Você fala, olha, nós não queríamos, nós nunca quisemos Gaza, nós nunca quisemos esse território, e inclusive tiraram os judeus à força para não sobrar ninguém lá mesmo, e deixaram inclusive as instalações de agricultura, de energia, de infraestrutura, de saneamento básico, que depois a estrutura de saneamento básico de Gaza o Hamas usou para fazer míssil. Eu ouvi essa história. Então, eles desocuparam unilateralmente, o Egito não quis de volta, né, e o Hamas toma o poder ali na faixa de Gaza. Mas Israel não teve a intenção de expandir o seu território ou de dominar outros territórios. Ele foi atacado em 2 guerras, nessas 2 guerras reagiu. E quando a gente está falando sobre o Iron Dome, o custo de você lançar um foguete da faixa de Gaza, né, no Estado de Israel é de $100. O custo para interceptar esse foguete de $100 é $5.000. Então, assim, a ocupação pós-guerra foi justamente uma maneira deles se defenderem, porque senão era economicamente inviável se manter com aquele estado de ataque com todos os países ao redor atacando o Estado de Israel. Então, e outro ponto, né? Israel não avançou sobre nenhum território iraniano.
Né? Não existe a desculpa. A guerra ali, e por isso que é tão... é mais complexo do que outros conflitos. Porque, por exemplo, um conflito extremamente complexo é da Rússia contra a Ucrânia. Uhum. Mas ali ainda existe é uma disputa, entre aspas, racional. Porque, ó, tem um território que eu quero. Né? E se eu conseguir esse território, né, a Rússia, ó, tô invadindo, é claro que a Rússia, na minha visão, tá errada, tá invadindo um país soberano, e aí, mas aquele país estava querendo se tornar membro da OTAN. O país é soberano para querer fazer parte de alianças militares, diplomáticas e comerciais que ele quiser. Né? Mas, enfim. Mas existe um território que a Rússia fala, ó, se eu tivesse esse território, acaba a guerra. Né? Se eu anexar essa parte do território ucraniano, acaba a guerra. Ou seja, tem um interesse territorial ali, né? O Irã com Israel, não é que eles querem alguma coisa de Israel. Né? Ó, me dá $1 trilhão que eu paro. Me dá determinado território que eu paro. Não, ele é por uma razão religiosa, né, extremista. Eles querem matar todos os judeus. Não será que é religioso? Mas é isso que eu acabei de falar. Mas será? Você acha que não? Eu não sei, porque assim... Mas assim, isso é a motivação, né, do atual regime iraniano. Mas é claro que também existem outras questões que... são as questões geopolíticas que se aproveitam, né, dessa questão para ter uma espécie de guerra por proxy, assim, como se teve na Guerra Fria, né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar um cenário em que a China e a Rússia podem enfrentar os Estados Unidos no Irã indiretamente, né? Assim como aconteceu na Guerra Fria, em que nunca... oficialmente teve uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas em outros países, em conflitos regionais, eles se enfrentavam indiretamente, né? E eu acho que, claro, que o conflito do Irã envolve isso. O Irã está alinhado com a Coreia do Norte, com a China, com a Rússia, e todos esses países têm o interesse de que o atual regime iraniano continue no poder. E aí entra numa questão mais complexa ainda, da disputa de poder dentro do próprio Irã. Né, que aí também tem, enfim, foi derrubado um regime lá décadas atrás que existe uma parcela da população que quer que o regime que foi derrubado volte e que caia o regime atual. Né, e que não é do interesse nem da Rússia, nem da China, nem da Coreia do Norte de que o regime atual caia, porque o regime atual é aliado né, desse... E o outro é aliado dos americanos. E o outro é aliado dos americanos e dos países europeus. Né? Entendi. É porque... assim, o Israel, assim, a informação que eles tinham de que os caras estavam enriquecendo urânio por volta de 80 e tantos % já, não é? Sim. Aí eles começam um ataque sexta-feira passada, né? E aí, cara, começou uma loucura ali, que eu tava vendo os vídeos lá dos mísseis caindo, e é assustador, meu irmão. Assustador. Você falou que o Irã atacou um hospital em Israel. Né? Israel, ao atacar o Irã, os principais alvos dele de Israel era o quê? Era as usinas nucleares? Eram alvos militares, né? Líderes militares e instalações militares do Irã, infraestrutura militar também, e os cientistas também que faziam parte do programa nuclear, e as estruturas também que estavam sendo utilizadas para enriquecer urânio. Mas como você bem disse, né, a informação que se tem, né, também posso estar enganado, mas é de que tem lá a 50, 60 metros de profundidade, né, o enriquecimento de urânio, e que o Israel não tem uma bomba capaz de atingir essa instalação. Só os Estados Unidos, que tem uma bomba que aliás nunca foi usada numa guerra real, só foi utilizada em exercício militar, que é capaz de perfurar, se não me engano, 60 metros antes de explodir. Né? E aí seria capaz de destruir essa instalação. Porra, que é uma bomba muito sinistra. Mas é que a entrada dos Estados Unidos... Você acha que o Trump entraria nessa dança aí, cara? Eu acho que sim. Ele tem um interesse ali naquela região ali, um interesse muito, que não tem nada a ver com religião, por exemplo. Não tem. Mas o ponto é que, esquecendo os atores externos, né, o conflito ali, do ponto de vista pragmático, é insolúvel. Porque é uma questão de eu quero te destruir, não quero nada de você. Quero que você deixe de existir, entendeu? Aí fica difícil qualquer tipo de acordo de paz, fica... E nesse sentido, é isso também que dificulta, por exemplo, a criação do Estado palestino, cara? Cara, e o Estado palestino é outra questão
que envolve... Eu tive a oportunidade, nessa primeira missão que eu fiz a Israel, a conversar com um advogado que ficou 20 anos trabalhando em termos de negociação para a criação do Estado palestino, né? Aham. E ele fala o seguinte, olha, só ali em Jerusalém, né, no Santo Sepulcro, Ah. é uma área que é sagrada para judeus, é uma área que é sagrada para cristãos, é uma área que é sagrada para muçulmanos. Hoje, né, a autoridade palestina, né, que tem ali o controle da Cisjordânia, não abre mão na negociação, em havendo a criação do Estado palestino, de ter o controle, né, ali da região do Santo Sepulcro. Aham. Assim como Israel também não. Assim como hoje, que tem uma divisão lá de 5 ou 6 religiões diferentes, que tem divisões de setores ali em Jerusalém, também não abre mão. Então ele falou, olha, isso é um ponto que nunca vai haver concordância, porque é um local sagrado para todo mundo, né? Igual a esse local, existem outros 23 que nenhum dos lados abre mão. Então, na opinião dele, né, isso nunca vai acontecer. Nunca vai ter um acordo para ter um Estado palestino, porque existem... Isso eu tô só falando da questão religiosa de locais sagrados. Eu ainda não tô entrando na questão comercial, militar, diplomática. Eu tô só falando de 23 pontos em que nenhum dos dois lados abre mão de nenhum jeito. Se tivesse um, já seria muito difícil. Aham. Pois é, que situação sinistra, cara. E aí quem sofre pra caralho lá... inclusive, cara, a gente tinha aqui... A Yas ia viajar pra lá, pro Líbano, levar o pai dela, tava com um bagulho que ela tinha programado há um tempão, e simplesmente não vai ter como ir pra lá, porque os mísseis estão voando por cima do Líbano. Sim. Né? E no Líbano tem o Hezbollah também. Então, muito sinistro mesmo a situação lá. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.